Fala, filho. Bom, hoje eu vou trazer mais para uma reflexão, um pensamento que eu tenho, porque de fato mostra alguma coisa. Né? Como vocês podem ver, já mostrei minha carteira, eu tenho atualmente 12 ativos, e então uma queda de 20%. Daí é aquela pergunta, quantos fundos imobiliários eu tenho que ter para ter uma diversificação, uma exposição a risco relativamente controlada? E vou usar o mesmo estudo que muita gente usou, né, que é um investimento alternativo para diversificação, do Ricardo Goulart, Arthur Vieira e Luiz Paulo Lopes. Vou deixar esse na descrição. Eu gosto bastante de artigo científico. Eu acho que devido a minha formação, eu prezo por isso. E como vocês podem ver aqui, principalmente da parte de física, onde eu tenho mais exposição e ainda vou continuar tendo mais exposição, a partir do 10 ao 16 que você tem a exposição relativamente a diversificação, ok, e com exposição de risco relativamente a mesma. A partir de, digamos aqui, 30 aqui, você tem o mesmo risco de alguém que tenha 40 ativos. E na grande maioria, vão ficar nesse entorno de 10 a 16. Obviamente por alguns motivos financeiros e de acessibilidade, hoje em dia está muito mais diversificado os fundos imobiliários de base 10 do que de antigamente. Antigamente tinha muito mais base 100 e base 1000 do que tem hoje em dia. Ainda assim se tem alguns devido ao custo de operação para se ter emitir cotas e tudo mais. Só que volta aquela questão, beleza, eu tenho, entre aspas, que ter uma exposição de 10 a 16 fundos na minha carteira para ter um risco controlado, digamos assim. Só que esse 10 a 15, vamos colocar aqui, deve representar 3% do mercado. Que no caso, que no próprio site da B3, a quantidade de FIIs listados na bolsa tem 512. Vamos usar a calculadora aqui. A gente precisa ter, entre aspas, 15, de 10 a 15, 16, dividido por 512 vezes 100. Ou seja, se a gente tiver aquela média de 10, 15, vamos colocar 15, a gente tem uma representação de mercado de 3%. E 3% é relativamente pouca coisa, só que lembre-se, para você escolher 15 bons fundos que vão bater a rentabilidade média, acredito que, se não me engano, esteja de 13%, ou seja, quase 1% ao mês. E cadê? Conta de boteco, né? Vai buscar a rentabilidade de 1,08. Eu sei que isso não é certo, você teria que tirar a raiz 12ª da rentabilidade para ter ao mês, porém nessa conta de boteco vale a pena. Ou seja, você vai buscar na média, para média, não é para bater o mercado. Obviamente tem suas controvérsias, nada do que eu estou falando é indicação de compra nem de venda, mas é apenas uma reflexão. 3% para bater o mercado é muita coisa, cara. Eu digo isso porque, obviamente, que quanto mais experiência você vai adquirindo, mais fácil vai ficando de você ler os relatórios, olhar uma oportunidade, adquirir uma oportunidade, rebalancear a carteira. Por quê? Por exemplo, peguei o XPCA. O relatório do XPCA tem 14 páginas.
é relativamente pequeno. Aqueles indicadores são poucas coisas que você de fato vai ver mudanças e tem que ver essas mudanças. Só que você, se for 14, vamos colocar 14 em todos os fundos, você vai ler uma média de 210 páginas só de relatório para você manter os seus fundos, para ter noção do que está acontecendo com os seus fundos em carteira. E muita gente não lê. Eu não li, eu fiz esse erro também. Outros erros que eu vou compartilhar para... espero que vocês não façam. Ou seja, tem que ler 210 páginas de relatório, escolher tanto por... E muita gente vai simplesmente vai chegar na lista, vai olhar, não, esse aqui é o maior, já estou batendo a rentabilidade em média entre 4% e 5%, é esse que eu vou pegar e pronto. As pessoas desavisadas vão simplesmente chegar e depois ver se o patrimônio cair em torno de 30%, só visando rendimento. E tá, beleza, mas o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Só que hoje em dia, com tanta informação, com tanto filtro que você consegue pegar, você vai chegar aqui, fiz mais buscados, com maiores dividendos, ou então com a maior liquidez também, você pega e vai. Você pode escolher ter, e um exemplo mais claro, o MXRF11, que é um fundo que, se não me engano, é o maior que tem, segundo o maior pelo menos de número de cotistas, se não me engano, o segundo é o RGHF. Ele tem um dos maiores patrimônios líquidos, maior liquidez diária, e tem a média de dividend yield, que foi em torno de 3%. Só que se você só expor esse ativo, você vai correr o risco de perder dinheiro, ou também o risco de ganhar mais dinheiro. E eu sei que eu tô tendo um devaneio aqui e falando por alguns abobrinhas, só que o ponto é que muita gente não vai simplesmente se atentar às coisas que tem que ser feitas, não vai ler os relatórios, não vai buscar, simplesmente só vai comprar de olho fechado e corre risco de perder dinheiro, cara. Principalmente que você está tendo amostragem apenas de 3% do mercado, né? De todas as maçãs que você pode pegar, você vai pegar em torno de 3 só. 3% é muito pouco e ao mesmo tempo é muito difícil devido ao mesmo acesso que eu já falei. Base 10, base 100, base 1000, muita gente não tem dinheiro para ir nos fundos de base 100. Um dos motivos que também, se você for olhar a minha carteira, eu não tenho muito fundo de base 100. Eu só tenho 3. Tá certo que o GGRC desmembrou. E o CPTS, se eu não me engano, também teve desmembramento. Só que mais da metade da minha carteira é de base 10. Que obviamente é o que eu tenho mais acesso a eles. Tem mais toda a minha média de investimento que hoje em dia tá baixo. Então, é só reflexão, quis expressar isso, tanto para alguém que for escutar, como também para mim, relembrar disso, que 3% do mercado é relativamente pouca coisa de amostragem, isso matematicamente. Só que é muito para uma pessoa que está começando. É muito para você investir, para você estar na média do mercado, com segurança. Então, fica aí a reflexão, sempre se possível. Escolha bons ativos, tanto para representação quanto para lucro, e que esteja alinhado com o seu objetivo, né? Com a sua estratégia, do que você quer. Seja
ganho de capital, rendimento, ou simplesmente manter um patrimônio constante, mixando com ganho e dividendo. É isso, muito obrigado e até a próxima.